Hare Krishna, Haribol, estamos ao vivo, Mayapur TV Brasil. Muito bom dia, estamos começando na ISCOM Rio de Janeiro, Facebook da ISCOM Rio de Janeiro. Vedabase. Hoje nós temos a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 32, quase o final, né? Capítulo 32 e 38 ao 40. Por aqui no português. Harinama Sankirtana ISCOM Rio de Janeiro, Jaya Prabhu, Prabhu Paravyoma Dasa, acredito, minhas reverências, um bom dia. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Etiópia.
o enredo nas atividades frutivas, emaranhamento nas atividades frutivas. Nós vamos fazer a leitura transcendental do canto 3, capítulo 32, os versículos de 38 a 40. Já cumprimentamos aqui nosso Siksha Guru Paravyoma Dasa, acredito que seja ele aqui no Instagram do Harinama Sankirtana, Rio de Janeiro, Luiz Rocha Goulart, Marcelo Magalhães, por uma segunda-feira muito transcendental. Nós estivemos em São Paulo ontem, no Ratha Yatra, milhares de pessoas na Avenida Paulista, assistindo o Senhor Jagannatha passar com seu lindo carro. Depois, uma maravilhosa recepção, como sempre, lá no Clube Homes. Servimos 2.000 refeições gratuitas, praçada de primeira qualidade, com suquinho, com sobremesa. Então, muitos aqui de São Paulo e muitos devotos do Rio de Janeiro, do Brasil todo, estão hoje numa segunda-feira meio assim, com aquela ressaca, olha lá, Otávio Daniel Neves, reverências, estava lá também no Ratha Yatra. Então, como eu disse, uma ressaca gostosa, né? Aquela ressaca assim, do oceano de misericórdia do Senhor Jagannatha. Foi uma recepção muito calorosa, muito assim, organizada, né? Assim, bem ao estilo de Srila Prabhupada. As equipes que trabalharam estão todos de parabéns. E hoje, já nessa segunda-feira, muito abençoada, ainda com a Shakti, né, de Jagannatha Swami, Shri Baladeva, Subhadra, nós vamos iniciar a nossa leitura e a meditação a partir do Srimad Bhagavatam 3:32, do 38 ao 40. Vamos então oferecer esse nosso momento de estudo a Srila Prabhupada, enquanto cantamos Jai Radha Madhava. Jai Radha Madhava Jai Bihari Jai Radha Madhava Jai Bihari Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Rajajana Ranjana Yashoda Nandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Haribol. Srimad Bhagavatam 3, 32, 38 a 40. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshur Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na completa ignorância, mas o meu mestre abriu os meus olhos. Com o archote do conhecimento, a ele eu ofereço as minhas humildes reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Chandramukha Swami Iti Namine Namaste Guru Prestaya Hidrananda Padasharaye Prabhupada Karuna Shakti Gita Shara Prasharine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashachya Deshatarine. Narayanan Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, pois ele, que é o verdadeiro meio de conquista, devemos oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus Narayana. A Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o autor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 32, verso de 38 ao 40. Jivasya samsthi bhavi avidya karma nirmitaha yashvayanga pravishan atma na vedagatim atmanaha. Esse é o verso 38. Avidya, da entidade vida. Samsriti, cursos de existência material. Bhavihi, muitos. Avidya, a primeira palavra é Divasya, a entidade viva. Agora que é avidya, ignorância. Karma, pelo trabalho. Nirmitaha, produzido. Yashu, em que? Anga, minha querida mãe. Pravishan, entrando. Atma, a entidade viva. Na, não.
Veda, entende. Gatim, movimento. Atmanaha, dela mesma. Tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Já. Há variedades de existência material para a entidade viva, conforme o trabalho que ela execute, em ignorância ou esquecimento de sua verdadeira identidade. Há variedades de existência material para a entidade viva, conforme o trabalho que ela execute em ignorância ou esquecimento de sua verdadeira identidade. Minha querida mãe, quem entra nesse esquecimento é incapaz de entender onde seus movimentos terminarão. Srila Prabhupada, comentário, diz: uma vez que alguém entre na sequência da existência material, é muito difícil escapar dela. Portanto, a Suprema Personalidade de Deus, que vem pessoalmente ou envia seu representante fidedigno, deixando para trás escrituras como Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam, para que as entidades vivas que pairam na escuridão da necessidade tirem proveito de suas instruções, das pessoas santas, dos mestres espirituais. Deste modo, libertem-se. A menos que a entidade viva perceba a misericórdia das pessoas santas, do mestre espiritual ou de Krishna, não lhe é possível escapar da escuridão da existência material por seu próprio esforço, pois isto é impossível. O primeiro verso nos deixa tão claro, né? Como 2 mais 2 são 4, que estamos aqui ouvindo sobre nós, entidades vivas condicionadas, que estamos numa sequência de existência material e necessitamos escapar dela. E isso nós estamos recebendo, porque estamos tirando proveito das instruções das pessoas santas, dos mestres espirituais, de Krishna. 39. Naita kalayam padishen navinitya karhi chitti naistadhaya nabinaya naivadharma dvaya jayacha. Naita, não. Não. Etá, pela instrução. Kalaya, aos invejosos. Upadishe, deve-se ensinar. Não. Avinitaya, ao agnóstico. Karhititi, jamais. Não. Stadhaya, aos orgulhosos. Não. Binaya, aos que se comportam mal. Não. Eva, certamente. Dharma duajaya, aos hipócritas. Cha, também. O Senhor Kapila continuou: esta instrução não se destina aos invejosos, aos agnósticos, às pessoas de hábitos sujos,
tampouco aos hipócritas ou às pessoas que se orgulham de suas posses materiais. Kapiladeva está, então, selecionando, né, o público para qual essa instrução é designada. Verso 40. Na lolu payo padishen na graharuda shetashe na bhaktaya chame jatu na ma bhakta dushan mapi. Na, não, lolupaya, aos cobiçosos. Upadishe, deve-se ensinar. Na, não. Griha aruda chetashe, aquele que é demasiadamente apegado à vida familiar. Na, não. Abhaktaya, ao não devoto. Cha, me, de mim. Yatu, jamais. Na, não. Ma, meus. Bhakta, devotos. Duisham, aqueles que têm inveja. Api, também. Tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Eu fico ouvindo vocês gritarem daí o Jai, Jai Srila Prabhupada. Kapiladeva então continua dizendo, não deve ser ensinada a pessoas que são cobiçosas, demasiadamente apegadas à vida familiar, nem a pessoas que são devotos e têm inveja dos devotos e da personalidade de Deus. Comentário. Pessoas que vivem planejando maldades contra outras entidades vivas não estão aptas para entender a consciência de Krishna e não podem entrar no reino do transcendental serviço amoroso ao Senhor. Vamos gravar isso em nossos corações. As pessoas que não podem entrar no reino transcendental do serviço amoroso ao Senhor. Além disso, pretensos discípulos que se tornaram submissos a um mestre espiritual de maneira artificial, olha o perigo, como um motivo ulterior, eles também não podem entender o que é a consciência de Krishna, nem tampouco o que é serviço devocional. Pessoas que, devido a serem iniciadas por uma seita de fé religiosa, não consideram o serviço devocional como uma plataforma comum para se aproximar da Suprema Personalidade de Deus. Também não podem entender a consciência de Krishna. Temos a experiência de que certos estudantes se juntam a nós, olha Prabhupada dizendo, mas por serem influenciados por uma espécie de fé particular, deixam o nosso oásis para se perderem no deserto. Prabhupada estava dizendo que muitos jovens, muitos devotos, até que se tornaram discípulos. Só um minutinho, por bondade. Eu vou pegar um carregador. Não, deixa eu só terminar então esse... Pessoas que, devido a serem iniciados por outra fé religiosa, não consideram o serviço como plataforma comum para se aproximar da Suprema Personalidade de Deus. Também não podem entender a consciência de Krishna. Aí ele diz, temos a experiência de que certos estudantes se juntaram a nós, mas por serem influenciados por uma espécie de fé particular,
deixaram o nosso oásis e perderam no deserto. Na verdade, a consciência de Krishna não é uma fé religiosa sectária. É um processo instrutivo para entendermos o Senhor Supremo e nossa relação com Ele. Qualquer pessoa pode juntar-se a este movimento sem preconceito, mas infelizmente pessoas que pensam de modo diferente. Portanto, é melhor não ensinar a ciência da consciência de Krishna a tais pessoas. Peço perdão, mas vou pegar um carregador do celular, porque devido a esse trânsito do Ratha Yatra, eu estou na estrada ainda, num hotel, e aí fiquei um pouco confuso com a aparelhagem. Um minuto. Pronto, temos energia suficiente. Hare Krishna. Todas as vezes que o celular está pálido, morrendo, e eu conecto a energia aqui atrás dele, eu me lembro da energia do Senhor Krishna, né? É como nós, né? Muitas vezes bem apagadinhos em nossas vidas, aí recebemos a misericórdia, é como se um cabo de energia bem forte fosse conectado a nós, e nós começamos a brilhar novamente. Vamos continuar então. De modo geral, as pessoas materialistas estão buscando por nome, fama, ganhos materiais. Assim, quem pode adotar a consciência de Krishna por esses motivos, nunca será capaz de entender essa filosofia. Pessoas desse tipo adotam princípios religiosos como um distintivo social. Elas se filiam a alguma instituição cultural em troca de nome apenas, especialmente nessa era de Prabhupada. Tais pessoas também não podem entender a filosofia da consciência de Krishna, mesmo que alguém cobice posses materiais, mas seja demasiadamente apegado à vida familiar, também não poderá entender a consciência de Krishna superficialmente. Essas pessoas não são muito cobiçosas por posses materiais, mas são demasiadamente apegados à esposa, filhos, progresso familiar. Uma pessoa que não é contaminada pelos efeitos supramencionados, mas que em última análise não tem interesse pelo serviço à Suprema Personalidade de Deus, é uma pessoa que não é devota. E ela também não pode entender a filosofia da consciência de Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs espirituais, mais uma vez, né, movidos aí pela força do Senhor Jagannatha, do Ratha Yatra de São Paulo de ontem. Todo esforço vale a pena, né, para estar próximo dos devotos, próximo do Senhor
Jagannatha. E hoje, nessa nossa aula do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 32, do 38 ao 40, Srila Prabhupada, na sua tradução e nos seus comentários, né, ele traz um pouco de lucidez para nós a respeito desse capítulo 32 do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, que está concluindo os ensinamentos do Sr. Kapila a sua mãe Devahuti. Nós estamos acompanhando as aulas, estamos acompanhando os textos transcendentais e maravilhosos. Estamos sendo instruídos diretamente pela Suprema Personalidade de Deus, na pessoa do Senhor Kapila Deva, instruindo sua discípula, que era sua mãe Devahuti. Então, após descrever esses diferentes processos de yoga que ele vem descrevendo, depois de nos alertar sobre os perigos do apego material e exaltar, glorificar, não é, o serviço devocional, Kapila Deva está fazendo uma conclusão, ele está apresentando uma condição final daquela alma que, ao ouvir o mestre espiritual, ao ouvir os Shastras, ao ter contato com a consciência de Krishna, ele recebe uma pureza em sua consciência, uma pureza de discernimento. Então, essa condição que devemos alcançar enquanto almas condicionadas, que é a chave, a senha, a porta, o portal de entrada para a estrada que nos leva de volta à nossa casa, como dizia Srila Prabhupada, de volta ao Supremo, a nossa posição constitucional. Olha, um upgrade desse não podemos deixar passar em nossas vidas. Imagina só, de alma condicionada a alma liberada, de estar numa posição de enredamento e voltar à sua posição constitucional, para aquilo que você existe, aquilo que é você verdadeiramente. Prabhupada diz que é para nos livrarmos de todas as nossas ansiedades, de todos os medos, de todos os perigos. A condição final da alma pura, a libertação transcendental que nasce apenas do amor puro a Deus. E claro, como amor puro, como amar alguém, é algo assim muito subjetivo até, né? Genérico. Eu posso dizer que amo a Deus, né? Tem um versículo bíblico que fala, né? Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Então, o que a consciência de Krishna vem nos dizer é que, assim, claro, o objetivo é Prema Bhakti Yoga, amor puro a Deus, amor puro a Krishna, mas esse amor tem que ter forma, e a forma desse amor se chama serviço.
Não é? Ontem nós tivemos uma grande experiência, né, no Ratha Yatra. Desculpem eu ficar mencionando o Ratha Yatra, que eu vi Mataji Sundarang aqui, né? Minhas reverências, Mataji, eu lembrei que ela estava lá também servindo, no mesmo departamento que o meu, que era o departamento de encher a barriga de 2.000 pessoas, de praçada. Aproveito para cumprimentar e prestar minhas referências a Lila Das e Adi Lila, Lila Das e Adi Lila. Também Sérgio Azevedo, sejam muito bem-vindos. Então, como eu estava dizendo, o objetivo de amar puramente ao Senhor, ele tem que ter uma forma. E qual é essa forma? Serviço. Que tipo de serviço? Serviço devocional puro. Então, os versos de 38 a 40 revelam uma das conclusões mais importantes de nossa filosofia Vaishnava. Ele nos alerta que o devoto puro não busca libertação impessoal. Isso é uma marca de Srila Prabhupada. Né? Lutar contra o impersonalismo e dizer aos seus discípulos, olha, não fique preocupado com a sua libertação impessoal. Apenas entregue-se como um servo amoroso, dedicado, desejoso de servir a suprema personalidade de Deus para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Entendeu? Como é mágico. Como nós somos abençoados, como nós temos uma grande misericórdia, porque tudo isso está a nosso alcance, está às nossas mãos. Uma das conclusões mais importantes da nossa filosofia Vaishnava, o devoto puro não busca libertação impessoal, mas ele deseja servir eternamente a suprema personalidade de Deus. Serviço devocional puro, como aqui conceituou nosso Prabhu, Otávio Daniel. Serviço com humildade, com tolerância, sem falso prestígio, com respeito a todas as entidades vivas. Haribo! O texto, então, ele entra a partir de hoje no verso 38. E Srila Prabhupada, ele continua dizendo, né, que a posição constitucional verdadeira, primária, essencial da nossa alma é ser uma servidora. Muitos estão lutando aí, né, para estudar, pensar, eu quero ser servidor público estadual, servidor público federal, servidor público municipal. Nós temos um cursinho ótimo para quem quer ser servidor. Servidor eterno do Senhor Krishna. Esse curso chama-se Srimad Bhagavatam. O devoto que fixa sua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, que me serve com amor e devoção, alcança gradualmente a sua posição constitucional original. Qual a posição constitucional original da nossa alma? É ser servidora, não é nem pública, é uma servidora universal do Senhor Krishna, eterna. Isso falou o Bhagavad Gita 15:7. As entidades vivas nesse mundo condicionado são minhas partes eternas. Gente, nós somos partes eternas do Senhor Krishna. O que nós estamos fazendo aqui, nessa pendenga horrorosa?
nesse mundo material, que embora seja uma boa oportunidade de meditarmos em Krishna e de encontrarmos a porta, o caminho de volta, o que significa? Que nós não somos seres tão evoluídos assim, porque se estamos aqui buscando o caminho de volta é porque estamos perdidos, ou porque nos perdemos em outrora. Se nós somos partes eternas do Senhor Krishna, olha lá, vamos fazer o curso para prestar o concurso, para a gente passar, porque é emprego vitalício, servidor universal transcendental. Aí quando fala assim, qual que é a sua profissão? Eu sou servidor. Servidor público? Não, servidor universalmente transcendental. Isso mesmo, Otávio. A alma não foi criada, a alma não nasceu, a alma não existe, na verdade, né? Porque se Krishna é não nascido e nós somos parte deles, significa que nós também somos não nascidos. Mas a nossa posição constitucional, ela não é existente para dominar, mas para amar, para servir. E esse sofrimento que nós sentimos em nosso coração começa quando nós ficamos tentando ocupar a posição do Senhor. Eu quero dar um rolê no mundo material para desfrutar de toda essa energia. Vai, seu bobo, sua boba. Vai ver o que te espera. Agora nós estamos aqui, numa guerra, numa luta, todo dia, tentando sobreviver, agarrados à sombra dos pés de lótus de nosso mestre espiritual, olhando fixamente para Krishna, nos associando com aqueles que estão buscando, ouvindo os que já galgaram maior consciência de Krishna, os nossos sikshas, gurus, que são incansáveis. O devoto de Krishna, aquele que realmente vive nesse oásis, como disse Prabhupada, que não está perdido no deserto, ele é incansável. Você encontra um devoto que está buscando verdadeiramente, que já é um devoto avançado, já é Hare Krishna no começo e Hare Krishna no final, não tem outra conversa. Sempre, até nas conversas informais, aquilo brota filosofia, porque assim, primeiro que quando um devoto ele está numa posição que nós chamamos, aquele devoto ou aquela devota é avançado, ele também está lutando com as forças dele. E qual é a arma maior que nós temos? Sempre pensar em Krishna, nunca esquecer de Krishna. Então, quando ele encontra alguém que tem alguma dúvida, que ele pode ajudar, ele está relembrando a consciência de Krishna para ele mesmo. Então, ele quer falar de Krishna para as pessoas que não sabem nada, para as pessoas que estão aprendendo, para as pessoas que já estão com algum conhecimento, e também conversar com aqueles que sabem mais do que ele. Por quê? Porque o importante é isso, a gente estar 100% antenado na luz divina, através do conhecimento que Srila Prabhupada sempre ofereceu de maneira assim transcendental, magistral aos seus discípulos. Tanto que jovenzinhos, bem jovens, entraram na consciência de Krishna, sim, animados pela Shakti de Srila Prabhupada, e alguns deles estão aí conosco até hoje. Nós ainda temos discípulos de Srila Prabhupada, discípulos diretos de Prabhupada vivos. Imagina, isso é uma grande misericórdia para nós. Está aí nosso querido Paravyoma Prabhu,
O Lila Das, eu não sei Lila Das, se o Lila Das é discípulo direto de Prabhupada, mas também ele deixou seus discípulos diretos que receberam outros discípulos. Então eu que sou bisneto de Srila Prabhupada, me sinto como um devoto, um discípulo dele. Porque é isso que os nossos gurus nos ensinam, que eles são servos do 1000 vezes servo. E isso muda, porque nós podemos caminhar como ele caminhava, com nosso pescoço alto, com o olhar altivo, olhando para o céu, tendo orgulho de termos o nosso mestre espiritual. Porque, mesmo estando aqui como almas condicionadas, sabemos que somos parte de Krishna. Prabhupada explica repetidamente que a consciência de Krishna não é algo artificial, não é religião formal, não é especulação filosófica, ela é o despertar da condição natural da alma, é um renascimento que nós temos. A prática do Bhakti Yoga não cria algo novo, mas ela remove as coberturas da ignorância. É como o sol. Eu acordei hoje aqui, eu estou numa cidade que eu nem lembro que cidade que é, estou saindo do Urataiata, estou a caminho de Bauru, parei por conta de não dirigir à noite, né, cansado. Então uma neblina imensa aqui, não dá para ver a cidade. Rio Claro, lembrei. Eu sou assim, gente. Rio Claro. A prática do Bhakti Yoga, ela remove as coberturas da ignorância. Então, como o sol sempre existe atrás das nuvens, como essa cidade que eu estou aqui no alto de um hotel, né, assim, no 7º andar, eu não consegui ver a cidade por conta da neblina, mas eu sei que a cidade está ali. A entidade espiritual, ela permanece presente mesmo quando esquecida. Nossa identidade, nós somos servos eternos de Krishna. Nós somos servos eternos de Krishna. Mesmo quando uma pessoa está vivendo na maior e na mais puro modo da ignorância. A alminha dela está lá. E a alminha dela é pura. Mas ela está presa, né? Ela está condicionada, porque as várias barreiras estão fazendo com que aquela mente que está regendo aquele corpo não deixe a alma opinar, e muito menos ele vai ouvir o Paramatma, que é a presença de Deus viva em seu coração. Então Bhakti Yoga não é para que você, agora eu tenho uma nova religião, qual? Agora eu sou Bhakti Yogi, Bhakti Yogini. Não! A prática de Bhakti Yoga, do serviço devocional que Prabhupada nos deixou, é uma politriz. Ela vai polindo e vai retirando de nós tudo que não presta, para que a nossa alma comece a enxergar. É como se aquela nuvem fosse saindo e o sol fosse aparecendo lá atrás. É como se essa névoa saísse e eu pudesse ver de novo o horizonte. Já no verso 39, Kapila Deva reafirma um princípio central do Bhagavad Gita. Pela força do serviço devocional, o devoto vai transcender os modos materiais e alcançar uma plataforma espiritual. Isso é básico, todos nós sabemos, né, que aqui no mundo material nós somos regidos por uma energia
de Krishna, pelos gunas. Então, Sattva Guna, Raja Guna. Tem um guna que eu esqueci, que é ignorância, bondade e paixão. Tamaguna, né? A mais apareceu aqui no meu celular. Conexão lenta, quer dizer, está entrando em Tamaguna. Sabe, a pessoa caída. São Paulo é muito triste, né? Muitas pessoas moram na rua. Aí você vê lá aquele ser humano caído no chão lá, dormindo com cobertor, com toda a sua tralha ali, um monte de pote, né? Onde ele guarda sua comidinha, sua água, né? Do lado sempre uma garrafa cheia de cachaça. E ele lá, sabe, deitado, numa condição deplorável de vida. Tamaguna. Então, mesmo aqueles que estão renovando a sua consciência em Krishna, todos nós estamos aqui sujeitos, né, aos 3 modos da natureza material. Mas, olha o que está escrito para nós hoje. A força do serviço devocional puro faz com que o devoto e a devota transcenda os modos da natureza material e entre num estágio chamado consciência de Krishna. Transcender significa ir além, se transferir. Então você pode ser até uma boa pessoa, educada, uma pessoa materialmente equilibrada, que não tem vícios, que não fala palavrão, que não, mesmo, sou vegano, bondoso, todo mundo feliz. Aí o que acontece? Não transcende, não vai pro modo da bondade perene, pura, transcendental. Vai ficar sempre ali, uma hora triste, uma hora feliz, uma hora alegre, uma hora com raiva, uma hora sofrendo, uma hora se sentindo bem. Então, e aí, o que nos está sendo oferecido? E o que está sendo mais do que oferecido? Está sendo ensinado, e mais do que ensinado, está sendo comprovado cientificamente. E há muita verdade que nós temos que realmente ter coragem de aceitar. E uma delas é essa, a força do serviço devocional. Nós transcendemos os modos da natureza material e vamos alcançar uma plataforma nova, chamada espiritual. Sim, Prabhupada disse que nós podemos viver nesse mundo, no aqui agora, já, como almas liberadas, mesmo ainda aguardando a nossa senha ser chamada. Princípio central do Bhagavad Gita, está lá no 14:26. Quem se ocupa em serviço devocional puro transcende imediatamente as 3 modalidades da natureza material: paixão, ignorância, vamos de baixo para cima, ignorância, paixão e bondade. Claro que o modo da bondade material, ele é importante e devemos aproveitar se conseguimos viver nele, porque ele é o trampolim. Você não vai sair da ignorância e vai transcender. Você não vai ter condições, né, de consciência para isso. Por isso que é bom você, né, viver no modo da bondade, praticando o seu sadhana, prestando serviço devocional, mesmo que não seja um serviço devocional ainda puro, porque assim, o serviço devocional puro, ele é
isento, né, de qualquer tipo de desejo material. Então, como ontem lá no Rata Yatra, né, que assim, você se coloca à disposição para trabalhar. E assim, você não vai escolher serviço. Então, assim, ó, você vai aqui encher copinho de suco. Nós temos 1.500 copinhos de suco para encher em 1h30. Vamos encher copinho de suco. E assim, com a maior felicidade do mundo. Nossa, quem me deu a ordem? Um mestre espiritual, que também está servindo, está lá, andando para lá e para cá, porque todo mundo tem que comer direitinho, tem que organizar a equipe. Então, assim, serviço devocional puro é um serviço que prestamos ao Senhor Krishna ininterruptamente, 24 horas por dia. E é tudo que nós fazemos para Ele com alegria, com disposição, com amor, e sem sentir nenhuma necessidade de receber algo em troca. Esse é que eu vou lá prestar serviço devocional. Mas eu não quero ficar lá na porta acolhendo as pessoas. Eu quero ir lá no templo, eu quero prestar um serviço devocional, eu quero, sei lá, quero ser o pregador do dia. Tudo bem. Se você é convidado a pregar, você vai com humildade transferir o pouco de conhecimento que você tem para aqueles que não têm nenhum. Mas se você chega lá e já tem um bom pregador e tal, e sobra uma vassoura na sua mão, você vai varrer o templo tranquilamente, né? Varrer a rua para que o carro do Senhor Jagannatha passe. Tá bom, tão bom quanto ser o pujari do carro, tão bom quanto ser o kirtania, que conduz a massa a cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Serviço devocional puro. Princípio central do Bhagavad Gita. Quem se ocupa nesse serviço transcende imediatamente as 3 modalidades. E Prabhupada enfatiza que não é necessário primeiro tornar-se perfeito para praticar Bhakti. Por quê? Porque é a prática do Bhakti Yoga, a prática do serviço devocional que vai purificar o nosso coração. Então nós temos que prestar serviço ao mestre espiritual, ao templo, aos devotos. Vai se jogando de cabeça, porque a própria prática vai lapidar o diamante bruto, cheio de sujeira incrustada, cheio de rochas que não tem valor, de terra, de areia, de barro. Mas aí vai chegando, olha, aqui é só diamante, mas ainda está cheio de arestas. Aí você... até você se tornar um diamante perfeito. Não é necessário tornar-se perfeito para praticar Bhakti. É a prática do serviço devocional que vai purificar o nosso coração. Bhaktivinoda Thakura Ki Jai, ele ensina: o nosso coração condicionado é como um espelho coberto de poeira, e o santo nome remove gradualmente essa poeira. Por isso é recomendado incessantemente que para esta era devemos prioridade, as primeiras coisas que devemos fazer: cantar o Mahamantra, ouvir o Śrīmad Bhagavatam, associar-se com devotos e servir a Krishna com sinceridade. Bhaktivinoda Thakura Ki Jai. O texto, o verso de número 40,
o último verso designado para nós hoje. Ele diz que o devoto alcança o reino espiritual, desfruta de associação eterna com a suprema personalidade de Deus. Quando ele realmente está consciente de que deve prestar esse serviço devocional. Sim, Otávio, aquelas pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. Isso é um mal do século, né? As pessoas que são muito materialistas, né? E que estão enredadas com todo o seu dinheirinho. Isso é preguiça de se conectar com o Shri. Isso é verdade. As pessoas têm preguiça. Mas é uma preguiça espiritual, né? Que é aquilo que eu disse logo no comecinho. Muitas pessoas falam, não, mas eu amo a Deus acima de todas as coisas. Elas têm um amor a Deus assim, da boca para fora, né? Como a Bíblia disse, né? Eu disse no começo um versículo que fala que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Só que aqui na consciência de Krishna, nós temos a prática, nós temos a filosofia, nós temos os acharyas que nos dizem a verdade nua e crua. Não é para falar que ama a Deus. Ninguém está preocupado que você proclame, eu aceito Krishna como Salvador. Não, você vai viver esse amor na forma de serviço devocional puro. E o Marcelo Magalhães já mandou uma na lata aqui, ó. E aí? Como alcançar a prática das 16 voltas diárias da Japamala Hare Krishna? Então, primeiro a gente se aproveita aqui do comentário do Otávio e pensa assim, meu Deus, se eu quero ser um espiritualista, se eu quero ter uma vida espiritual, se eu entendi que o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ele tem esse poder de me transformar em alguém evoluído espiritualmente. Essa é a primeira fase, é acreditar, falar, não, poxa, eu estou vendo o exemplo dos devotos, eles falam toda hora desse negócio de cantar 16 voltas, ainda por misericórdia de Prabhupada, porque nem era para cantar só 16 voltas é o mínimo. Aí você se toma consciência de que você está com preguiça espiritual e começa a fazer a sua parte. Tem várias técnicas, né? Primeiro é você se conscientizar e desejar demais isso. E parar de ter preguiça. Mas é que eu tenho um dia muito cheio, eu trabalho, tenho vários... Tá bom, então tem uma dica que me foi dada no começo. Você separa 4 períodos, 4 estações, não é? Os 4 cantos do mundo. Você separa o seu dia em 4, porque você faz no mínimo 4 momentos especiais na sua vida, não é? Então, primeiro, quando você acorda, você não deixa de se alimentar. Você vai querer tomar seu cafezinho da manhã. Então, você canta 4 voltas. E você faz um propósito. Só vou me alimentar, só vou quebrar o meu jejum, fazer o desjejum, o dejejuno, né? Tomar o seu breakfast, depois que você cantar 4 voltas, porque 4 voltas, entendeu? Por mais que você cante no começo mais demoradamente, não passa de meia hora, né? Aí você canta 4 voltinhas, pá! Toma seu café da manhã e vai trabalhar. Depois você, mesmo que você seja um trabalhador que tenha horário de almoço, você tem horário de almoço.
Você faz assim, não, no horário de almoço eu vou cantar 4 voltas antes de almoçar, antes de quebrar antes de me alimentar. Porque assim, o mantra, ele está muito ligado a essa alimentação, porque a alimentação, ela é para manter o corpo de pé. Você não fica em jejum uma semana, sem comer e beber nada, você morre. Então você tem que pensar que se você não cantar o mantra Hare Krishna, você morre espiritualmente. Então você precisa. Se você já divide seu dia em 4 etapas para você cuidar do seu corpo, você cuida do espírito junto com o corpo. Aí você canta 4 voltinhas, tem 1 hora de almoço, que é o mínimo. Senão você vai lá no Ministério do Trabalho e processa a empresa, entra com ação trabalhista, porque ninguém pode ter menos que 1 hora de almoço no Brasil. Meia hora você canta o mantra, meia hora você come e volta a trabalhar. Pois quando você chegar na sua casa, que você já está mais sossegado, relaxadão, tomou o seu banho, vai comer a sua praçada da noite, o jantar, 4 voltinhas e janta. E obviamente você vai querer dormir em algum momento, e o recomendado é que você durma cedo para acordar cedo. Aí você canta 4 voltas antes de tomar o leitinho da noite, não é? O chazinho da noite, ou antes de dormir. Fala, não, tudo bem, agora eu vou descansar meu corpo. Mas meia horinha ali, até relaxa, você dorme melhor. Pronto, cantou 16 voltas. Sabe o que vai acontecer? Isso não é o ideal. O ideal é você cantar as 16 voltas numa tacada só, de madrugada, no Brahma Muhurta. Mas se você ainda não tem essa austeridade, essa tapácia para lutar contra a sua preguiça, como está escrito aqui no comentário do Otávio, você faz o quê? Você faz essas 4 etapas, por quê? Porque quando você conseguir cantar pelo primeiro dia as 16 voltas, você vai ver que algo muito legal vai acontecer. Porque você vai ficar desejoso de cantar o mantra. E aí você vai ver que aí o mantra vai falar com você, Krishna vai falar com você, o mestre espiritual, seus colegas, e você vai mudar isso é só no comecinho mesmo. Por quê? Porque quando você chegar na 4ª volta, você não vai ter vontade de parar. Aí você vai cantar o mantra inteiro, às 16 voltas, vai chegar atrasado no serviço e vai perder o emprego. Então você vai falar, não, deixa eu acordar mais cedo para eu cantar 8 hoje. Aí daqui a pouco você está acordando antes do Mangalarati, que esse é o top. Você cantar das 3 às 4h30, já chegar cantado no Mangalarati, já glorificar o método espiritual, Tulasi, faz tudo, mas tudo bem, a maioria dos devotos canta depois do Mangalarati, depois da aula do Srimad Bhagavatam, né? Depois da aula do templo Hare Krishna de Jundiaí, que é às 6 horas, dá tempo de assistir 2 aulas, assistir uma do Mangalarati do templo e outra do templo de Jundiaí, e aí você vai cantando, você vai ver que Krishna vai orientar seu coração. É isso aí, Marcelo Magalhães. Isso é uma dica bacana, assim, que eu tive e que funcionou. Eu nem fiz isso, para falar a verdade, de cantar 4, 4 e 4, mas eu falei, não, 4, 4, 4 eu vou bem. Mas aconteceu isso comigo, cantei aí quando terminava a 4ª volta, é a hora que você está decolando, a hora que você está, E é assim que funciona. E para quem começa, saiba que pega um gosto e depois nunca mais para. Esse verso final da nossa live de hoje, o 40, ele é especialmente importante porque ele está rejeitando a ideia de que a perfeição espiritual consiste em perder a nossa individualidade. Prabhupada explica que a alma jamais vai desaparecer ou se fundir. Nós somos seres individuais para sempre. Porque essa é a vibe de Krishna. É para isso que
que Ele nos acolhe? Para que Ele tenha convivência conosco. Ele quer viver com a gente. E Ele dá condições da gente ter a pureza necessária para encontrar com Ele face a face, pessoalmente, para brincar com Ele, para ter um tipo de raça, entendeu? Para cuidar dele, para ser amigo dele, para ser amante dele, seja o que for, amigo, o que for. E Prabhupada explica que a alma jamais se funde, jamais desaparece, e que esse amor puro por Krishna, ele exige duas pessoas, né? O amor sempre é, né, uma via de mão dupla, né? Tem que ter o amante, e para o amante ser um verdadeiro amante, ele tem que ter a pessoa amada. E se essa individualidade fosse destruída, como o Prabhupada sempre nos alerta, porque isso é um risco, porque é uma pregação forte, principalmente no Oriente, o amor também desapareceria, porque você perderia um dos polos, né, dessa troca amorosa. Por isso os Vaishnavas aceitam a libertação como um serviço eterno a Krishna, e não como uma fusão na refulgência impessoal. Rupa Goswami, Srila Rupa Goswami, Srila Rupa Goswami Ki Jai, ele tem um tratado, Bhakti Rasamrita Sindhu, que ensina que o objetivo supremo não é moksha, mas é prema bhakti, amor puro por Deus. Que o verdadeiro devoto, aquele que está em consciência de Krishna, já elucidado, ele não quer riqueza, não quer seguidores, não quer fama, não quer poder místico, nem libertação. Ele deseja, o único desejo que o devoto tem, servir a Krishna. E Prabhupada citava frequentemente Mukti Hitvanyatarupam Swarupena Vyavanstitihi. A verdadeira libertação, ela consiste em abandonar as nossas falsas identificações e estarmos estabelecidos na nossa própria identidade original. Significa tornar-se servo ou serva eterno de Krishna. Somente o coração encontra descanso quando redescobre sua relação eterna com Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom, já extrapolei o horário, 9h22. Agradeço do fundo do meu coração a oportunidade de estar aqui com vocês, num canal tão sobrenatural, tão transcendental, tão poderoso, que vem pregando, né, assim, como base, o Srimad Bhagavatam todos os dias, às 8h da manhã. Sim, Marcelo Magalhães, eu cantava o rosário, né, o terço, e sempre foi um costume meu, né, desde sempre. Aprendi com a minha avó, foi a responsável, né, assim, para me trazer um desejo de ser religioso, e nunca mais parei. Cara, não tinha assim, não era uma coisa assim, com frequência, né, que não, todo dia eu canto 10 voltas, não, era, mas eu tinha muito carinho e cantava e sempre me acompanhou, né, às vezes em momentos mais de necessidade, outros menos, mas é uma prática, né, bonita do cristianismo. Eu que agradeço, Otávio, pela associação. Desejo que todos tenham uma ótima semana. Assistam os vídeos, as postagens do Ratha Yatra de São Paulo, para quem não foi. Eu acho que nós já conversamos com todo mundo, já desejei reverências a todos.
Muito obrigado. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, até a próxima. Hare Krishna.